Olá, eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, o podcast que discute as questões das cidades metropolitanas. A gente vai falar de cultura, de educação, de meio ambiente, turismo e muitos outros assuntos. E o meu entrevistado de hoje é o Marco Baldão, prefeito de Tunas do Paraná. Bem-vindo, prefeito. Márcio, prazer, que honra estar aqui com você e estamos aí para sempre falar bem da cidade da gente. Tunas do Paraná é uma cidade que fica a quanto tempo de Curitiba? Quantos quilômetros daqui? 70 quilômetros de Curitiba, né? E é uma hora e pouquinho, 1h20 de viagem. Tão longe, mas não tanto assim, né? Devido à estrada, né? A estrada é uma estrada movimentada, muitas curvas, né? E é uma estrada turística também. Estrada turística, né? A gente foi reconhecido agora há pouco tempo aí pela Assembleia Legislativa como uma estrada turística do Paraná. A Rota da Serpente. Rota da Serpente, que nos orgulha também, né? Sim. Finais de semana é bem movimentado. Bem, depois a gente vai falar um pouco mais sobre turismo, mas para quem não o conhece, quem é o prefeito Marco Baldão? O prefeito Marco Baldão é filho da terra, né? Sou um apaixonado pela minha cidade, né? Criei meus filhos lá em Tunas. Hoje tenho o prazer de ter os meus netos estudando na creche, na escola. Trabalhei desde cedo, né? E me formei, trabalhei na área de saúde, sou técnico em patologia clínica e também professor de física e química. E trabalhei no estado por 15 anos dando aula. E como que entrou na vida política, assim? O senhor já passou por outros cargos, já foi vereador, né? Como é que foi isso? Na minha história de vida, eu nunca me isentei de ter lado, né? Às vezes, para ser vencedor na política, e às vezes, né, não consegui êxito, né? Então, eu já comecei na vida pública, sempre participei do processo de emancipação do meu município, né, que a gente era de Bocaiúva do Sul, né, e a emancipação, já participei desse processo, muito jovem ainda, né, e aí no período fui eleito vereador, fui eleito vereador mais votado da minha cidade, fui presidente da Câmara, aí me lancei candidato a prefeito, fui derrotado por 278 votos e amadureci também, foi uma fase de crescimento, né? E aí, quando deu certo, a gente venceu as eleições, né? É uma eleição apertada, e agora na sequência a gente teve um êxito aí, uma diferença respeitada lá na minha cidade, né? Na reeleição a gente foi muito bem aceito pela população, a população entendeu o nosso projeto de gestão, e está dando certo, estamos em frente, sempre lutando pelo melhor da nossa região. O que tem de economia lá? O que Tunas produz? Na verdade, Tunas é um município que basicamente é silvicultura, né? A gente planta e colhe árvores, né? Falando isso, nesses dias de hoje, é assim um pouco meio, né? Mas a área total do meu município 29% é eucalipto e pinos. Então, 27% pinos e 2% eucalipto. O restante é mata atlântica, né? Ruas, vilas, né? E eu tenho 66% de mata preservada, né? De mata atlântica, né? Temos 2 parques, né? Campinhos e Lauráceas, que é dividido, né? Campinhos dividido com Cerro Azul e Lauráceas dividido com a Adrianópolis. Então, basicamente, é plantio e colheita de árvores. Quando o senhor fala assim, 66% de área preservada, soa bacana, pô, que bacana. Mas isso também não é um fator complicador, por exemplo, não consegue levar uma grande indústria para a cidade, não é isso? Exatamente, Márcio. Então, hoje, né, a minha luta, né, é fazer com que o povo de Tunas ganhe com essa preservação. Né? A gente está em várias discussões, né? Para quê? Hoje, se Tunas desmatar um campo de futebol, dá manchete até no Jornal Nacional. Então, você tem que achar outros meios, né? Um dos meios é o turismo, né? Que a gente tem que achar uma forma de explorar melhor os pontos turísticos da nossa cidade. E o outro, Márcio, é a gente entrar nessa questão que ainda está difícil de
de otimizar em dinheiro, né, a questão dos créditos de carbono. Né? A gente está agora, há dias atrás, a gente foi chamado aí pela superintendência ali da administração do governo para a gente fazer um projeto piloto, né, de créditos de carbono na nossa região. Então, vamos começar a trabalhar nisso para que os pequenos produtores, agricultores e tal, que têm as suas reservas, eles consigam ganhar para manter essas reservas de pé e transformar isso em dinheiro, né? E se conseguir executar esse projeto, prefeito, a gente consegue transformar o Vale do Ribeira. Exatamente. Porque os 7 municípios lá, eles são um dos municípios que mais preservam no estado do Paraná e que, não sei, me corrija se eu estiver errado, esse estigma de que é a região com o IDH mais baixo, isso atrapalhou demais o crescimento do Vale do Ribeira. E o IDH mais baixo é uma realidade, né? Então, o município de Tunas hoje, né, ele está, acho que entre os 10 IDHs mais baixos do estado do Paraná, e os demais municípios do Vale do Ribeira também estão ali por perto. A gente está lutando para melhorar isso, mas atrapalha, né, Márcio? Então, é aquilo, né? Todo mundo fala em preservar, né? Mas quem preserva, às vezes, sofre. Então, a gente tem que achar meios, metodologias para fazer com que essa preservação se transforme em qualidade de vida no Vale do Ribeira, que eu acho que é fundamental para melhorar a vida das pessoas que lá vivem. Muito bem, eu tive lá visitando a cidade de Tunas, conversando com o Murilo, com o senhor aquele dia, a gente foi muito bem recebido lá inclusive. O turismo lá, ele tem muitas possibilidades, né, prefeito? Muitas possibilidades, Márcio, mas é difícil acreditar. Eu preciso de empresários que acreditem nesse potencial da nossa região. A gente tem trabalhado junto ao Sebrae, né? A gente já tem um convênio com o Sebrae há mais de 4 anos, né? E continuamos nessa nova gestão. Eles têm tentado nos ajudar muito nessa questão, né? Mas eu preciso que a minha gente, a pessoa que realmente tenha condições de fazer infraestrutura, né? Claro. O turista, ele quer ser bem atendido, né? E ainda a gente precisa despertar essa questão no pessoal das empresas, os empresários que acreditem no Vale do Ribeira, que possam investir, que eles vão ter retorno com certeza. Se você for acompanhar nos feriados o número de turista que passa por Tunas e pelo Rastro da Serpente é fantástico. Ele se tornou uma rota importante de um turismo segmentado, de motociclistas, por exemplo, né, que adoram aquela rota. Certo. Eu não sei quantas curvas tem lá, porque eu sei que a da Princesa tem 394, lá não sei quantas tem na Então, nós Serpente. temos que contar até Tunas, eu vou até Adrianópolis, mas eu prometo para você que a gente vai passar esse número correto. Mas é importante, né, ter isso, né? Verdade. Mas aí eu fico pensando o seguinte, como fazer para o turista chegar até lá, né? Digo, como vender este produto, né, chamado Tunas do Paraná, fazer com que esse turista... Porque o turismo, ele se divide de 2 formas. O turista metropolitano, que somos nós aqui, eu indo visitar Tunas, né, e eu imagino que boa parte desses motociclistas que visitam Tunas são aqui de Curitiba e região metropolitana, mas nós temos um potencial aqui na capital de expectativa nesse ano de 10 milhões de turistas que estão aqui e não sabem que existe Tunas do Paraná e que tem tantas belezas lá, ou belezas naturais e outros atrativos. Então, Márcio, você tocou num ponto assim, Tunas era uma vilinha, né, que vai se desenvolvendo e com todas as dificuldades que tem, né, de você até na questão de arquitetura também, mas eu digo para você, nós estamos trabalhando, né, forte, para ter algo que chame a atenção de Tunas, e vou falar para você, né, em breve aí, acredito eu, a gente está em fase aí de construção, mas nós vamos ter, Márcio, eu não tenho a menor dúvida em te dizer, nós vamos ter a praça mais bonita da região. Estamos fazendo uma praça no centro da cidade, muito investimento, uma praça que vai misturar a parte arquitetônica diferenciada com a parte histórica,
né? Que aí a gente vai conseguir mostrar a nossa história de Tunas do Paraná junto com a beleza dessa praça. De que forma que eu falo isso para você, Márcio? Então a gente está fazendo um baita de um investimento nessa praça, né? Estamos aí com a primeira fase já praticamente aí com 3 ou 4 meses vai estar concluída, e a gente tem a segunda fase, né, que também a gente já está prestes a licitar, e aí a gente tem algo de especial lá, Márcio, que é Tunas do Paraná tem o primeiro posto rodoviário do sul do país, né, está em Tunas. Então a PRF hoje, que é a polícia que tem um respeito nacional, né, tudo iniciou aqui no sul do Brasil, naquele posto que fica no centrinho da vila, né? É um prédio que às vezes você passa lá, se passa despercebido. Mas dali veio, né, 5 policiais do Rio de Janeiro, eles se alojavam aonde... no alto da praça lá, que tem uma casa que hoje é a Nossa Pai, que eu estou construindo uma nova escola especial, e aí lá nessa praça, nessa casa, a gente vai restaurar ela na praça e vai fazer um museu da nossa cidade, e juntamente com esse posto policial lá, né? Então, a gente quer misturar um pouco de história com a parte arquitetônica da nossa praça, que vai ter muita água, muito chafariz, vai ficar bonito. O prefeito, eu estive lá com o pessoal de Adrianópolis e eles me apresentaram um projeto desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo para tratar a questão do incentivo fiscal para empreendedores que se estabeleçam no Vale do Ribeira, lógico, lá do lado de São Paulo. São 24 municípios, eu acho. Certo. O senhor acha que, de repente, essa também seria uma boa iniciativa para a gente pensar em trazer pousada, trazer hotel, de repente um restaurante, ou qualquer tipo de empreendedor que leve turista para lá? Sim, eu acho que é interessante, mas tem que ser uma iniciativa, não basta ser só do município, né? Tem que também ter o estado, né? Tem que ver se há essa possibilidade, de que forma, né, fazer isso. Mas eu acho fundamental, eu acho que é uma forma que a gente tenha para levar turista, né, para o Vale do Ribeira como um todo, né? Eu acho que essa questão do Prometrópole tem ajudado muito, Sim. Tem colocado os municípios do Vale do Ribeira em evidência, que antes não existia isso, né? Era cada um por si, Deus por todos, então eu acho que é fundamental. E essa parceria, né, com a Prefeitura de Curitiba, né, Curitiba tratando a metropolitana como a grande Curitiba, né, e acho que essa mentalidade está transformando, né, as ações no Vale do Ribeira, e eu acho que isso vai ter êxito na frente. A gente tem percebido aqui que Curitiba ela conseguiu um protagonismo na área do turismo. Inclusive, os especialistas aí, pessoal da Associação dos Hotéis, por exemplo, prevêem uma situação meio complicada, faltando hotel para o número de turistas que se esperam para os próximos anos aí. E a solução está onde? Na região metropolitana. Então, a gente vê que é um diamante que precisa ser melhor explorado lá, né? Bem, vamos falar um pouquinho do seu mandato lá. O que o senhor tem de projetos assim para deixar de legado para essa cidade aí tão importante? Então, Márcio, eu sou morador de lá e sou um sonhador. Quem nasce em Tunas é tunense? Quem nasce em Tunas é tunense. Tunense. Então eu sou um tunense nato. Penso sempre, Márcio, em ter um programa de gestão, né? E não faço ações isoladas, né? Que às vezes é importante você ter ações. Na educação, Márcio, né? Eu tenho como objetivo em 2027, né, ter 100% dos meus alunos da rede municipal ensino integral. Para isso, Márcio, é um trabalho que não adianta eu falar agora e dizer que vou começar. Eu já comecei esse trabalho há 2 anos atrás. Hoje, a gente tem só de infraestrutura para ser construída, tá no nosso portal, né, de licitações, 2 grandes escolas, uma grande escola de ensino integral e uma creche, para que eu consiga ter infraestrutura para atender esses alunos. Temos também do governo uma escola especial, né, que entre as 10, o governador liberou 10 escolas no Paraná,
e uma delas vai ser em Tunas, né, escolas especiais para atender melhor os nossos alunos. E o sonho é isso. Na educação a gente tem hoje um apoio, né, de uma empresa que nos dá o suporte tanto pedagógico, né, digital, e também de acompanhar os professores e o rendimento dos professores frente às turmas. Isso me trouxe uma melhora no nosso IDEB, né? Esse último final de semana a gente entregou uma escola, né, no interior do município, onde a gente já tem lá nessa localidade, né? Eu sou um município que tem 2 escolas municipais. Certo. Né? E uma delas é no interior e 100% ensino integral. Agora eu preciso melhorar a minha estrutura no centro de Tunas para que eu consiga também fazer em Tunas o ensino integral. Eu acredito muito no ensino integral, até porque as famílias são de baixa renda, a maioria de baixa renda, e isso ajuda as famílias no desenvolvimento. A mãe pode trabalhar, pode ter outras ações, a criança faz 4 ou 5 refeições na escola. Então são questões fundamentais para uma região que é, como a gente falou há pouco, de baixo IDH. Na saúde, a gente avançou muito, né? Também, eu sou um município que tem 6.219 habitantes, né? Chega perto de 7, mas no censo é isso. Mas que eu tenho, em período de segunda a sexta, 4 médicos atendendo, né? Se você for ver, poucos no Brasil que conseguem um número de profissionais, né? Tem um PA 24 horas, que atende a população, tem o SAMU, né? Então, a gente avança, né, no turismo, né? Quero melhorar muito no turismo, né? Estamos agora com o Murilo aí fazendo um trabalho legal e vamos avançar. Na questão, Márcio, de meio ambiente, né? A gente teve alguns problemas, né, com a nossa reciclagem de período eleitoral. Isso não adianta se jogar confete, né? Então a gente sofreu algumas denúncias, mas estamos readequando todo o nosso barracão, né? E tenho como meta, né, reciclar 50% do nosso lixo. E vamos fazer isso. É um objetivo de muita audácia, mas vamos fazer, certo? Tenho equipe empenhada para desenvolver isso. Vou tornar o meu município autossustentável em energia. Tenho projeto para isso. Estamos trabalhando para ter uma usina de placas solares, né, para tornar o meu município autossustentável em energia. É um município pequeno, então não tem porquê a gente não aproveitar e entrar nessa onda. E junto com isso, Márcio, quero destacar a minha cidade também, que nós temos várias empresas lá que tocam as suas indústrias somente com energia solar. Então isso vai destacar a nossa cidade, né? Além de ter uma área de reserva, a gente vai ter esses cuidados. E assim, Márcio, nas outras secretarias a gente vem avançando muito, né? Se você acompanhar o número de obras que a gente tem, na questão de cultura, Márcio, nós temos lá programas sociais. Hoje nós temos uma orquestra da nossa cidade que já tem exportado, né, alunos, né? Temos alunos que está fazendo mestrado nos Estados Unidos, em uma orquestra de cordas, né? Um projeto social fazendo parte da Cordas do Iguaçu, né, que você deve conhecer, né? Nós temos em média de 40 a 50 alunos, né, aulas todos os sábados. Muito bem. Prefeito, assim, ó, a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação aqui do seu secretariado. O senhor utiliza muito a mão de obra jovem, né? Jovens trabalhando lá, no caso o Murilo, por exemplo, e outros secretários. E uma das dificuldades dos municípios é encontrar gente técnica, gente que saiba do assunto, porque às vezes o secretariado é montado basicamente com a base eleitoral, quem trabalhou na campanha, aquela coisa toda. Como é que faz para vencer esses desafios aqui? Trazer gente nova, trazer gente técnica que saiba utilizar, por exemplo, as iniciativas do governo do estado, que às vezes os municípios não conseguem usar porque não tem ninguém no município que saiba os documentos que tem que entregar, os projetos, e assim, como é que faz para vencer esse desafio? Então, Márcio, primeiro você tem que ter aquele respeito político, né?
a partir do momento que você, no meu primeiro mandato, né, eu segui essa metodologia, hoje eu tenho bons profissionais criados pela minha cidade, né? Se você for me acompanhar, todos os meus secretários são pessoas jovens e que existe muita cobrança da nossa parte também, né? Mas esse desafio, Márcio, é o respeito, né, que você vai adquirindo junto aos seus lá na cidade e faz com que você tenha bons técnicos no secretariado. E isso nos faz avançar, né? Se você for ver em captação de recurso, Márcio, para esse ano, o meu município já tem condições, temos perto de 40 milhões de obras, Márcio. É bastante. Para você deixar isso protocolado, azeitado, para você licitar as obras, né? No governo federal agora, Márcio, eu tenho perto de 20 milhões de obras. Barracão industrial, creche, então a gente avança em vários setores, né? Tem que ter uma boa parceria também com o público-privado, né? Tem uma boa parceria com os empresários, né? Você tem que ter terreno, né? Então, é uma questão de planejamento, e cada um tem que fazer a sua parte, né? E é isso, e tem que ter o respeito político, né? Hoje, na Câmara, eu tenho a maioria absoluta, né? O apoio dos vereadores. Importante, para você ter governabilidade. Essa questão de apoio político, ele é importante, né? Esse tema que o senhor falou, de ter o apoio da Câmara, mas como é que é a relação e essa paz política que o governador sempre fala, que isso é importantíssimo, né? Ele conversar com prefeitos, com os deputados, com os senadores, mas como que é a relação de Tunas com o governo do estado, com o governo federal e também com os seus vizinhos ali, né, do Vale do Ribeira, porque esses recursos que o senhor falou que conseguiu, não é à toa, tem que ter uma boa relação, não é simplesmente por, não, eu gosto de Tunas, eu vou mandar dinheiro para lá. Tem que ter uma boa relação, tem que ter estratégia, apresentar projetos. Como é que o senhor faz isso? Questão política, primeiramente, né? Eu sou um prefeito que defendo a minha cidade, né? Eu não sou nem do lado A e nem do lado B. Eu defendo, né, eu acredito muito no trabalho tanto do governo federal quanto do governo estadual, desde que ele esteja alinhado com as nossas necessidades. E isso tem acontecido, né? Eu tenho cobrado muito da equipe projetos, né? O governo federal tem nos atendido normalmente, né? E como tem nos atendido o governo estadual. O governo estadual está numa boa fase, né? Uma ótima fase. Eu acho que o Paraná é um estado de destaque hoje no Brasil, né? E digo assim para vocês, no Paraná, você só não consegue fazer as coisas se a tua equipe não te ajudar. Então, você sozinho, prefeito, você faz a parte política, mas tem que ter a parte técnica. Então, isso a gente tem sempre saído na frente, né? Quando se lança um programa do governo do estado do Paraná, a gente vai atrás. E tem um trânsito, né? Tranquilo, né? Eu tenho quem a gente apoia, claro, mas deixo as portas abertas do meu município para todos os deputados trabalharem, né? E fazer com que tragam coisas para o município. Qualquer deputado ou força política que nos ajude será bem-vindo. Logo eu vou perguntar para o senhor com relação ao futuro, né? O que o senhor imagina para o futuro, mas eu vou fazer uma provocação. Ratinho Júnior tem possibilidades de ir para presidente? O que o senhor acha? É o sonho. Eu acho que é um governador que transformaria o país. Se o governador conseguir, porque às vezes não é a pessoa querer, claro, tem que ter a viabilidade partidária. E o ambiente tem que estar favorável, né? Tem que estar favorável. Eu acho que o Ratinho hoje seria um sonho, né, para o Brasil. Eu tenho para dizer para você que vejo nele assim a esperança de um Brasil muito melhor. E olha, eu vou te falar mais. Eu fui um prefeito que tive ele como meu adversário na minha primeira eleição. E estou falando isso para você, Márcio. Eu acho que o Ratinho, sim, eu na primeira eleição dele, né, em Tunas, a gente fez quase 70% dos votos, né? Mas eu reconheço um trabalho bom e sou hoje, né, sou partidário. Eu acho que depender na minha cidade, claro, para ajudar ele a ser governador, ajudei a ser governador, quero ajudar a ser presidente, né? Mas aí depende muito da
da questão partidária. Claro. Né? Às vezes a população não entende, mas um político inteligente sabe dividir as coisas, né? Momento de eleição, aquele momento político partidário é uma coisa e a gestão é outra. Na gestão a gente tem que conversar, tem que ter um bom diálogo com todos os poderes. E o seu futuro, prefeito? O que vem pela frente aí? Meu futuro, eu sou um cara assim que não... A minha expectativa política é sempre ajudar a minha cidade, né? Eu digo assim, Márcio, quero que esse projeto que a gente começou há 4 anos atrás continue trabalhando por Tunas nesse formato, né? Nós em Tunas temos uma geração de bons políticos jovens, né? Da mesma forma que eu falei para você que eu tenho um secretariado novo, eu tenho na minha Câmara bons políticos jovens, né? E que são a esperança, né, de Tunas também, né? E eu vou estar apoiando eles, né? Apoiando um grupo jovem, um grupo que tenha visão para melhorar a vida das pessoas, que a gente... Márcio, vou te falar uma coisa assim que eu tenho uma grande satisfação na vida. Você receber para fazer o bem para as pessoas. Não existe profissão melhor que essa, né? Mas tem que ser sério, tem que ter objetivo, e eu faço isso com o maior prazer. Prefeito, eu sempre digo que a política, ela é papel, é burocracia, é conversa, é reunião, é cansativo, mas o resultado dela tem que ser humano. Tem que mudar a vida das pessoas, né? E mais ou menos isso que o senhor está me dizendo aqui, né? Perfeito, é isso mesmo, Marcelo. Se você é tão bom, você se olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu cumpri o meu papel, estou fazendo a minha parte. E eu fico feliz por isso, Márcio. Sou um cara assim, digo para você, realizado, né? Por estar à frente da minha cidade e tentar fazer o melhor, né? Fazer o melhor para aquelas pessoas que mais precisam, Márcio, né? Então, é muito gratificante isso. Maravilha, prefeito. Obrigado por aceitar o nosso convite, por fazer parte desse projeto aqui com a gente. Desejo sorte no restante do seu mandato lá e que Tunas realmente ganhe esse protagonismo que merece lá, não só no Vale do Ribeira, mas em toda a região metropolitana. Mas obrigado, Márcio. Obrigado você, né? Obrigado por nos convidar também para participar desse momento aqui e que é tão bom, né? A gente expor a tua cidade, o teu lugar, o lugar no que você vive e ama. Maravilha. Obrigado. Valeu. Esse prefeito Marco Baldão, da cidade de Tunas do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, e esse é o Metrópole, o podcast que discute as questões metropolitanas. Até a próxima.